Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Convicta. Eu sou a Ana e a gente vai fazer uma tiragem hoje aqui muito especial. O que a sua alma te diria sobre essa situação que você está vivendo agora, ok? Nós vamos acessar aqui, através do tarô, a essência de vocês, a verdade de vocês, contrastando com aquilo que vocês vivem na consciência, da mente, da situação que se apresentar aqui na mesa, ok? Essa tiragem é para o coletivo do signo de Peixes, Sol, Lua e Ascendente. Se você estiver lidando com alguém do signo de Peixes, pode ser que ressoe, porque normalmente as conexões energéticas sempre nos dizem sobre o que nós atraímos, né? É sempre um espelho às relações que nós estabelecemos ao longo da vida. Então a gente vai ver aqui o que a sua alma te diria. A gente vai tirar uma carta da energia geral e depois a gente entra com o tarô e o conselho, ok? Vamos lá então, Peixes. Peixes, Sol, Lua e Ascendente. O que a alma do coletivo de Peixes diz sobre a situação? Vamos ver aqui a energia geral. Peixes. Peixes. Opa! Nossa Senhora, hein? Peixes. Ó. A Lua, meus amores. Energia geral aqui. Forte a questão da intuição, se ouvir. Várias situações na sua vida já demonstraram que quando você não se escuta, quando você trai aquilo que você sabe que não deveria ter feito, mas acabou fazendo, por impulso, por uma ansiedade, por algum tipo de crença, você sempre acaba, no final, se arrependendo e percebendo que estava no engano. Eu pego pessoas aqui que já aconteceu aquela coisa assim, ai, Peixes, não vai naquele lugar, deixa para ir amanhã, deixa para fazer isso amanhã, e vocês acabam indo. E acontece coisas em que vocês pensam, ai, por que eu não me ouvi? Então aqui está muito forte na presença de vocês um despertar para uma verdade que vocês desconhecem sobre vocês mesmos. Provavelmente isso implica na intuição, na capacidade de vocês perceberem o que de fato é e o que não é em relação às pessoas e a algumas circunstâncias da vida de vocês, certo? Aqui a gente pode estar falando também com pessoas que têm dificuldade de expressar, pessoas silenciosas, caladas. Eu pego aqui um temperamento melancólico. Pessoas que, inclusive Peixes, se por acaso você desconhece o seu temperamento, é uma informação muito válida para você entender por que você se comporta de uma determinada forma e não de outra, porque às vezes a gente quer ser aquilo que a gente não é. E isso, por vezes, nos coloca em situações que no final nos causam dor, né? E o que é a dor? É um chamado da nossa alma, da nossa essência, para assumir o controle da nossa verdade, assumir quem verdadeiramente somos, né? Eu acredito que pessoas que estão me assistindo agora, que vão acessar o vídeo, né, seja pelo título, enfim, ou porque acompanham o meu canal, passam por esse dilema de alguma forma. Vamos ver aqui qual é a situação. Peixes.
Traz a situação aqui para mim. Peixes. Vou aceitar aqui, ó. Do jeito que veio. Caíram 3 juntas aqui. O Sol. Embaixo do Sol nós temos o 9 de espadas. 5 de ouros. Vamos ver mais um. Peixes. Gratidão, 9 de ouros, certo? Certíssimo. É o seguinte, peixes, aqui o que está muito latente no que vocês vivenciam hoje na vida tem a ver com uma projeção de si no mundo. Aqui eu pego pessoas que são muito alegres, que são muito expansivas energeticamente. E o que é uma pessoa expansiva? Aquela pessoa que consegue agregar tudo e todos, né? Aquela pessoa que se abre com muita facilidade. No passado, vocês tiveram alguma clareza sobre uma situação que envolve uma outra pessoa? Aqui a gente pode estar falando de relacionamento amoroso, em que vocês se sentiram, digamos, apagados pela projeção do ego de alguém que vibrou numa energia em que vocês se sentiram, não é apagados a palavra, mas esquecidos. Alguém aqui fez algum movimento na sua vida no sentido de te deixar de lado, né? Vocês conhecem a história do Sol e da Lua? É muito interessante, né? A relação entre o Sol e a Lua. Porque a Lua, ela é muito distante, né? Ela é quase intocável, assim, em termos de irradiação, de luminosidade. O Sol não, né? O Sol, ele já consegue abranger muito mais, clarificar muito mais. Então aqui eu pego uma situação em que vocês se sentiram apagados da vida de alguém que trouxe muito sofrimento, muita dor, lamentações, e é aquela coisa, eu pego aqui aquele sentimento de eu não posso fazer nada por essa situação, porque parece que vocês deram muito poder para esse Sol aqui, que aqui pode ser uma pessoa, certo? Aqui também pode envolver um vínculo de vocês com alguém e envolve uma criança, envolve o nascimento de uma criança. Aqui pode ser que vocês foram abandonados, né, por pessoas que não quiseram assumir o filho de vocês, né? Houve aqui uma exclusão de alguma forma que emocionalmente vocês abriram um buraco dentro de vocês, né? E isso trouxe um tormento muito grande, é que eu pego até não tô conseguindo dormir, sabe? Não tô conseguindo me dedicar àquilo que eu preciso. Aqui vocês passaram muito tempo sem vontade de trabalhar, sem vontade de fazer absolutamente nada, por conta desse apagamento, por conta de um esquecimento. Aqui também eu pego pessoas que foram rejeitados pelos próprios filhos, sabe? O filho meio que desdenhou vocês e vocês se retiraram dessa situação. E obviamente, né, não é uma situação confortável você passar por uma rejeição do próprio filho, da própria filha, mas eu sinto aqui uma coisa de rejeição muito grande.
E vocês não tiveram uma clareza sobre isso. Só que isso aqui afundou emocionalmente vocês, né? Por que eu tô falando isso? Porque depois veio a carta, né? Carência aqui, que é como vocês podem estar se sentindo hoje. Aqui vocês podem ter tido uma baixa energética que afetou a vida profissional e financeira e de saúde de vocês. Aqui teve um prejuízo muito grande do ponto de vista estrutural. Então aqui vocês podem ter tido que fazer uma mudança por motivos de força maior, né? Aqui literalmente você se sente jogado para fora de alguma situação. Então eu percebo que esse sentimento de falta, de escassez, de insuficiência de suprir a própria existência colocam vocês numa posição fechada, autocentrada e um pouco egocêntrica. Então aqui vocês estão tendo muita dificuldade de ver o lado dos outros, de ver o outro lado da moeda, de se questionar, pô, se essa pessoa, seja um filho, seja um marido, né, alguém que você se envolve emocionalmente, se essa pessoa está me tratando assim, o que eu estou fazendo para estar manifestando isso na minha vida? E como vocês estão aqui irradiados com a lua, vocês não estão vendo isso. Então aqui está tendo muito uma coisa de vocês se punirem e punirem as outras pessoas porque elas não corresponderam às suas expectativas. Porque aqui você teve um prejuízo, essas pessoas te prejudicaram, de fato, né? Só que aqui você está vendo só o seu lado, ou seja, não está sendo privilegiado aqui uma contraparte, né? Só vocês estão se doendo. E é óbvio, é compreensível, porque aqui quem levou a pior, obviamente, foi vocês e não as outras pessoas. E isso faz com que o nosso orgulho se sinta ferido, né? Mas vamos ver aqui agora, peixes, por que a sua alma permitiu essa situação na sua vida. Fala, alma. Vamos ver aqui. Fala, alma. Fala, alma. Fala. Peixes. Peixes. Eu tenho aqui a temperança, muito bem. O que mais? Vai lá. Cavaleiro de espadas. No fundo, um 6 de copas. Perfeito, olha só. A sua alma pede para que você aprenda a temperar. Uma vez eu dei esse exemplo, não sei se foi no Instagram, se foi numa aula que eu dei, que eu falei, a gente precisa saber qual é o nosso ponto certo, o ponto de equilíbrio. Quando você está fazendo uma comida, se ela ficar muito salgada, ela se torna tóxica. Se ela ficar sem sal, ela fica sem graça. Qual é o remédio? Temperar. Intermediar ali, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas fazer com que a coisa entre num tom ideal para você. Então aqui a sua alma diz: para de tentar forçar as coisas e descubra qual é o seu ponto de equilíbrio. Se for muito, não é bom, mas se for muito pouco, também não é bom. Então o ideal é que seja ali, ó, no seu ponto.
Aqui vocês estão passando por situações em que a vida está trazendo circunstâncias para que vocês possam compreender a sua medida, os seus limites, até onde não é tão exagerado ou tão escasso, mas até onde você consegue aqui se estabilizar, principalmente do ponto de vista material. Certo? Aqui vocês precisam acessar algum tipo de exercício, de meditação ou algo mais do ponto de vista energético que faça com que vocês se alinhem à verdade de vocês, entende? Para que vocês não fiquem forçando muito as coisas, para que vocês aprendam a fazer as pazes com o tempo, o seu tempo, as pazes com a justiça, a sua justiça, as pazes com o dinheiro, a sua relação com o dinheiro. Não é o que dizem por aí que deve ser ou não, mas o que é ideal para você, qual é o seu ponto. Às vezes você ser agressivo em alguma situação é válido. Às vezes você ser muito passivo numa situação é péssimo. Então, assim, o que é de fato ideal para você, né? E esse ponto específico que só você pode saber, peixes, é o que vai te dar uma projeção para que você possa sair dessa escassez, porque aqui a gente tem uma inabilidade de temperar as coisas, de flexibilizar as coisas e de privilegiar, de repente, um ponto de vista diferente do seu. Certo? O que vocês precisam deixar aqui? Não promova o caos com aquilo que já foi destruído. Não promova o caos naquilo que não vai retornar para você resolver. Aqui é literalmente vocês aprenderem a não fazer com que as coisas permaneçam. Entende? Vocês têm uma coisa muito forte aqui com o passado. Então, tudo que diz respeito ao passado, vocês tendem a reproduzir. Né? Tudo que diz respeito à família, ao que você aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, ao que você viu na sua infância, com seus amigos de infância, tudo isso está de alguma forma sendo servido para promover um desequilíbrio na sua vida. Então, no momento em que você aprende a não fale mais do passado, não esqueça o passado, mas deixe o passado passar. Entende? Elimine as suas impressões do passado, porque me parece que isso está impedindo essa cura aqui que vocês precisam fazer e só depende de vocês. Aqui vocês têm muitas lembranças, muito rancor, muita mágoa. E vocês atacam e contra-atacam o passado por uma referência daquilo que vocês entendem que não deveria ser, mas que é. E isso irrita vocês. Seja flexível aqui em relação a isso. Isso vai fazer muito bem para vocês. Ó, certeza. E aí agora aqui, ó, eu vou tirar uma pedra que de alguma forma pode contribuir para que vocês promovam essa cura ou
acessem um melhor lado de vocês, uma pedra que vocês podem ter na bolsa, na carteira, ou em casa mesmo, no altar, na cabeceira da cama, certo? Vamos ver aqui. Qual é a pedra ideal para peixes em relação a esse contexto? A pedra ideal. A pedra ideal. A pedra ideal. A primeira? Lepidolita. Ó, vou ler para vocês, ó. Você é resistente a mudanças? Não aceita o novo e tem pensamentos rígidos? Você sente desarmonia, ódio? Você vê desonestidade consigo e com os demais? Essa pedra vibra na união das energias dos raios do amor incondicional com os da transmutação. Ela acenderá no coração o sentimento das mais altas esferas. Você terá paz e conexão com a espiritualidade. Viu, peixes? Ó, não esquece. Lepidolita pode ajudar vocês nesse processo. E, em conformidade com a leitura, é justamente isso. Porque aqui eu pego mesmo uma raiva de um passado. De alguém do passado. Algo que foi dito no passado. E é exatamente isso que vocês precisam dissolver para trazer um equilíbrio, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta, comenta, compartilha, certo, peixes? Gratidão pela presença, a gente se vê numa próxima. Até!